Olá pessoal, professor Ricardo, vamos então aqui para a nossa segunda aula, relativa então à parte dos cilindros, só que agora o que nós veremos? Os exercícios. Relembrando então que nós estamos aqui, ó, módulo 5 da nossa apostila, certo? Capítulo 15, as páginas de 15 a 18. Eu mandei também para a professora Suelen o roteiro de estudos mostrando quais são as tarefas para vocês tentarem fazer as questões. Então não se preocupem, porque além desses exercícios aqui que estão listados então das páginas 15 até 18, tem também os outros exercícios complementares para que vocês tentem aplicar isso que vocês aprenderam. Eu vou mostrar aqui para vocês, só que de uma maneira mais estática, não é como nós fazíamos no quadro, como é que são resolvidos pelo menos uns 3 exemplos aqui para que vocês se atualizem, para que vocês vejam como que funciona, certo? Então vamos para um primeiro exemplo aí da apostila de vocês. Os 3 exemplos que eu peguei são dessas páginas 15 até 18, não se preocupem, tá? Primeiro exemplo, eu já deixei inclusive aqui para vocês observarem o exercício tanto como ele está lá na apostila, certo? Aqui, e já toda a resolução, mas eu vou explicar bem certinho para vocês como que faz. Então, o que nós temos aqui? Ó? Uma fábrica de latas compra chapas de alumínio que medem 1,2 metros por 2 metros. Então, temos aqui, 1,2 metros por 2 metros. As chapas são cortadas para confeccionar latas cilíndricas com 8 centímetros de diâmetro. Observem que aqui nós já tivemos uma mudança de unidades, de metros para diâmetros. Então, as latas cilíndricas têm 8 centímetros de diâmetro e também 8 centímetros de altura. Isso é importante que vocês vejam, certo? Qual é a quantidade máxima de latas que podem ser fabricadas com uma única chapa de 1,2 metros por 2 metros? Pois bem, o que nós vamos ter então aqui? Eu já deixei os dados todos aqui na lateral para vocês, inclusive já deixei até a continha montada aqui, né? Então, o que nós devemos ter aqui? Ó? Primeira situação, o raio 4 centímetros, a altura 8 centímetros. Voltemos então aqui no problema. Olha só. As latas têm 8 centímetros de diâmetro, nós nunca utilizamos diâmetro, nós sempre utilizamos o raio. Então, se 8 centímetros de diâmetro, o raio 4 centímetros. A altura a mesma, então 8 centímetros aqui. Retiramos os dados do problema. Nós vimos na aula anterior, na aula sobre a explicação então do conteúdo sobre os cilindros, que a área total de um cilindro ela é calculada para nós dessa maneira então aqui, ó. 2πr H mais R. O que nós vamos fazer agora aqui? Nós vamos transportar para essa fórmula esses dois dados que nós retiramos do exercício. Então, é o que nós temos aqui. Ó. 2π vezes 4, então aqui, o primeiro valor aqui, que é o raio. 8 é a altura aqui para nós, ó, certo? E 4, o raio aqui também. 8 mais 4 aqui, 12. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 12, 96 π centímetros quadrados. Vejam, nós poderíamos deixar a resposta em π centímetros quadrados. Não teríamos problema nenhum com isso. Só que o problema é, como o exercício pediu uma quantidade máxima de latas, é um valor então aproximado que nós vamos utilizar, nós teremos que utilizar então o valor de π. Fazendo então o uso desse valor de π aqui, 96 vezes 3,14, uma aproximação, nós encontramos então 301,44 centímetros quadrados para um cilindro, para uma latinha, então feita aqui, para uma lata com esses valores que o exercício deu. Ora, voltemos então no exercício, no enunciado do exercício. As chapas têm 1,2 metros por 2 metros. Portanto, cada chapa tem o formato, então, de retângulo. Cada chapa vai possuir, então, 1,2 vezes 2, 2,4 metros quadrados. Só que como aqui nós estamos trabalhando com centímetros quadrados, nós precisamos então fazer uma mudança de unidades. Observem, 2,4 metros quadrados correspondem a 24 mil centímetros quadrados. Se você está com dúvida disso, dá uma olhadinha então lá no material do ensino fundamental ou em qualquer site da internet ali que fale sobre mudança de unidades, como é que nós transformamos metro quadrado para centímetro quadrado. Acredito que isso não tenha problema para nenhum de vocês. Só dá uma olhadinha que vocês encontram tranquilamente. Fazemos então o cálculo então da área dessa chapa. Então, cada chapa tem 24 mil centímetros quadrados. Quantas latinhas cilíndricas
com 301,44 centímetros quadrados, nós podemos formar com 24 mil. Aqui, então, o raciocínio ou de regrinha de 3 ou de divisão simples. Eu fiz uma divisão simples aqui, 24 mil centímetros quadrados dividido por 301,44, 79,62 latas. Aproximadamente 79 latas. Então, corresponde para nós aqui, letra A do exercício. Primeiro exercício aqui como um exemplo de área total, certo? Vamos então agora para um próximo exemplo, também retirado da apostila de vocês. Exercício 6. Eu escolhi alguns, seriam exercícios fundamentais ou básicos aqui para vocês. É óbvio que nós temos exercícios bem mais difíceis, mas esses aqui são para ilustrar num primeiro momento, para vocês terem novamente o contato com o conteúdo aqui, né? Já que nós estamos há tanto tempo sem um contato físico em sala de aula, fica um pouquinho complicado. Então, para vocês já irem se ambientando novamente como que funciona aqui a resolução dos exercícios. Nós fazíamos, quando falávamos dos prismas, um monte de exercícios de piscinas. E lá eu falava para vocês, então, a piscina tinha o formato de um prisma. Aqui, essa piscina ela tem o formato de cilindro. Nós podemos ver isso por essa expressãozinha aqui, ó, uma piscina circular. Significa, então, que ela é um cilindro de base circular com 2,8 metros de diâmetro. Lembram do exercício anterior? Nós nunca utilizamos diâmetro, somente raio. Então, nós já tiramos daqui, ó, dividimos aquele valor por 2, 2,8 dividido por 2, 1,4 metros. O exercício fala para nós que tem 1 metro de profundidade. Então, a altura ou a profundidade, 1 metro, certo? E ela está completamente cheia. Eu vou dar uma paradinha aqui na leitura do exercício, que é para nós observarmos, então, a primeira situação que está sendo pedida. Isso aqui não é um cálculo de área, mas sim um cálculo de volume. Então, o que nós vamos ter aqui? Ó? O volume, então, para nós, ele é calculado como π vezes r ao quadrado h, que nós já tínhamos visto na aula anterior. Então, utilizamos essa expressãozinha aqui, π vezes r ao quadrado h. Colocamos aqui ó, o π, por enquanto só o símbolo, depois nós vamos fazer a transformação. O raio que nós temos aqui, ó, 1,4 metros ao quadrado, como manda a fórmula. Não é necessário aqui mudança de unidades a princípio, tá? Vezes 1, a altura igual a 1. Então, já faço a utilização aqui do valor do π, ó, π aqui e o π aqui, ó, 3,14, certo? Vezes 1,4 ao quadrado, vezes 1. Fazemos esse cálculo aqui e nós encontramos então que o volume dessa piscina, 6,15 metros cúbicos. É uma piscininha grande, né? Se nós formos observar aqui, ó, que corresponde para nós a 6.150 litros. Se nós pensarmos então naquelas piscininhas de criança, essa daqui já é um pouquinho mais avantajada, né? Então, observando que é uma piscininha já que dá para tomar um banho bem legal aqui, ó. Certo? Então, volume 6.150 litros. Voltemos agora na leitura do problema. Essa piscina tem a água que precisa ser tratada com cloro granulado. O rótulo do produto diz que nós precisamos utilizar 4 gramas de cloro para cada 1.000 litros de água. O que nós fazemos então agora aqui, ó? Como são necessários, então, 4 gramas para cada 1.000 litros, fazemos uma regrinha de 3 bem simples aqui, bem tranquila. 4 gramas para cada 1.000 litros, 6.150 litros, X. Encontramos, então, que são necessários 24,6 gramas, então, de cloro granulado, para tratar essa piscina. Como ele quer um valor aproximado, então nós temos aqui que esse valor é de aproximadamente 24 gramas. Resposta certa para nós, letra C, aqui. Beleza? Terceiro e último exemplo aí. Vamos lá. Esse aqui é o exercício 10 lá da apostila de vocês. Tá? Lá na apostila de vocês, vocês só têm esse primeiro desenho aqui. Ó, tá? Inclusive, nem aparecem esses valores que estão tanto na parte inferior quanto na lateral. Eu que coloquei aqui para vocês. O exercício diz assim, uma fábrica vende tintas em latas com formato de um cilindro circular reto com 10 centímetros de diâmetro. Na hora, já concluímos então aqui, ó, o raio 5 centímetros, a altura H. Pensando no transporte e armazenamento das latas,
A direção da fábrica solicitou o estudo de uma nova embalagem também cilíndrica, mas com metade da altura e mesmo volume. Opa, isso é importante. Ó. Os volumes são iguais. Observem aqui. Ó. Os volumes têm que ser iguais. O que acontece então? Eu coloquei um segundo desenho aqui, se vocês observarem, um desenho deformado aqui, certo? É o mesmo desenho, só que um pouquinho deformado na forma aqui, para que vocês observem como que funciona. Ó, aqui o raio Rzinho 5, como essa figura ela vai ter a altura diminuída pela metade, para que o volume seja preservado, ela precisa ficar maiorzinha aqui na parte inferior, né? Ela precisa ficar mais gordinha aqui, né? Essa lata. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? A altura dividida por 2, qual será o novo raio para que isso aí aconteça? Vejam, como os volumes são iguais, o que eu vou fazer aqui? Eu vou igualar o volume da primeira lata, dessa daqui, eu vou igualar com o volume dessa daqui. Então, como os volumes são iguais, lembrando então que a fórmula do volume para nós de qualquer cilindro é igualzinha à fórmula do volume de um prisma, a área da base vezes a altura, só que no cilindro fica mais fácil, né? Então, π vezes r ao quadrado, a área da base, π vezes r ao quadrado. Qual é a diferença dos dois? É que aqui o raio é 5 da primeira lata e da segunda lata nós não sabemos o raio. Por isso que eu coloquei aqui, ó, o Rzão. A altura da primeira lata, Hzinho. A altura da segunda lata, Hzinho dividido por 2. Porque ele disse que a altura ficou dividida por 2. Se vocês observarem, nós podemos fazer alguns cortes aqui, ó. Nós cortamos esse valor de π, nós cortamos com esse daqui, esse valor de h com esse valor de h. Vejam, o 2 aqui estava dividindo, ele passa multiplicando. Como aqui é 5 ao quadrado, 25 vezes 2, 50. Ora, r ao quadrado igual a 50, portanto, o raio é raiz de 50. E se nós fizermos a decomposição, quem que é o 50? 25 vezes 2. Que pode ser escrito, então, para nós também como 5 raiz de 2. A pergunta, então, para nós, para atender a solicitação, qual é o raio da nova lata? 5 raiz de 2. Essa aqui é a resposta. Então, essa foi a nossa segunda aula sobre cilindros, essa é uma aula de resolução. Espero que vocês, por favor, tentem fazer os outros exercícios. Eu sei que fica um pouquinho difícil sem a presença física do professor em sala, mas acredito que nós venhamos a resolver essa situação o mais cedo possível. Pensamento positivo, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Eu queria, antes de terminar a aula, fazer um agradecimento todo especial ao professor Leandro, que tem me ajudado bastante aqui a gravação dessas aulas. Agora sim, abração.